Existem alguns processos que a gente chama de processos que são kármicos. Seriam aquilo que a gente traz para quitar, para elaborar, para equalizar de uma situação passada que foi criada. Seja dentro dessa própria vida, então uma coisa que eu fiz no passado e que ela teve uma consequência, que pode ser chamada de ação e reação, ou lei do plantio e da colheita, enfim, causa e efeito, né? É o mesmo dessa vida, uma coisa que eu fiz e que então lá na frente me traz uma situação, me traz uma coisa que eu tenho que lidar, uma coisa que eu tenho que elaborar. Para quem entende que existem outras vidas além dessa, seria um processo que eu trago de uma vida anterior para trabalhar dentro dessa. Porém, não existem só processos que a gente tem que quitar e pagar. Existem alguns processos, por exemplo, que são processos evolutivos. Então, não necessariamente eu passo por uma situação, eu estou dentro de um desafio, de uma situação, porque é algo que eu vim quitar, seja dessa vida ou de outra, enfim. Mas, assim, um processo evolutivo é uma coisa que eu tenho que treinar. Então, alguns casos de vida, de pessoas, elas vão ter algum problema em relacionamento, porque é algo que ela tem que trabalhar nessa vida, devido às experiências de vidas anteriores. Então, por causa da experiência das vidas anteriores, que ela fez ou que ela não fez, ela traz nessa vida para elaborar. Isso a gente chamaria do que seria um processo kármico. Só que pode ser que o processo que essa pessoa ela tem nessa vida, o problema, o grande desafio, não seja porque necessariamente ela fez algo no passado e ela tem que pagar, entre aspas, nessa. Muitas vezes é o quê? É um processo de aprendizado. Dela aprender dentro do próprio relacionamento, como se relacionar melhor com as outras pessoas, como tratar melhor o outro, como ser fiel ao outro, ser honesto com o outro. Então, em muitos casos, nem sempre é uma coisa que a gente traz para elaborar. Às vezes são processos que a gente traz que são processos evolutivos. Aquela pessoa ela precisa passar por aquilo para ela aprender, para ela entender. E só ela passando, só ela entendendo é que vai vir um aprendizado. Então, não é ninguém que está obrigando ela a pagar, não é a espiritualidade que está obrigando ela a pagar, não é a própria consciência dela, não é algo que ela fez de errado ou que ela não fez certo que trouxe isso para ela elaborar nessa vida. É um processo dessa própria vida, de um processo de aprendizado, como por exemplo, você vai aprender a andar de bicicleta, tem-se os desafios do que é andar de bicicleta. Você aprende a dirigir, é diferente de dirigir uma bicicleta, então tem os seus desafios. Para que você consiga dirigir, você precisa, por exemplo, de uma habilitação, você precisa fazer uma prova. Isso são desafios dessa mesma vida. Não existe nada pregresso que fez com que você seja obrigado, por exemplo, nesse caso que a gente está dando aqui, a fazer a prova, ou ter que passar na prova, ou ter que aprender a dirigir, ou ter problema na hora de dirigir, ter dificuldade, ter insegurança. Não é que necessariamente você fez algo que você está trazendo uma dificuldade. Às vezes é uma dificuldade que vem do nosso processo de aprendizado, que todos nós estamos em processo de evolução, né? A raça humana ela ainda é uma espécie que está em evolução, ela ainda não está pronta. Então, quando a gente entende que muitos de nós ainda somos adolescentes emocionais, somos adolescentes mentais, a gente não consegue gerir bem os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções, a gente percebe que muito dos processos que a gente passa não é porque existiu algo, não é um castigo divino, não é um castigo de Deus, não é porque a gente fez alguma coisa errada e a gente está pagando. Existem processos que é assim? Sim, porque é a lei do plantio e da colheita. A gente plantou em algum determinado momento e a gente vai colher. Então, se eu plantei banana, eu vou colher banana. Se eu plantei jabuticaba, eu vou colher jabuticaba. Eu não posso querer plantar uma coisa e receber outra. Então, o plantio, ele é opcional. Eu posso escolher o que eu vou plantar, se eu quero plantar ou não, mas a colheita ela é obrigatória. E de toda forma, se eu também não planto nada, o que que eu vou colher? Nada. Eu não posso exigir colher alguma coisa, colher uma fruta, colher um vegetal, se eu não estou plantando nada. Então eu também não vou receber. Mas existem casos, sim, que é um processo que é de plantio e colheita, que é de ação e reação, causa e efeito, onde eu estou recebendo as consequências daquilo que eu fiz, seja nessa vida, que é uma coisa que eu vou lembrar, ou seja de vidas anteriores, paralelas, enfim.
Mas existem processos que é da própria experiência, desafios que são da própria experiência, como uma dificuldade, por exemplo, de dirigir um carro, como uma dificuldade em uma determinada matéria, como uma dificuldade em se relacionar, pode ser. Então, muitas coisas são processos de aprendizado, porque a gente entende que todos nós estamos aprendendo. E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ajudando as outras pessoas no processo. Aquilo que as outras pessoas já elaboraram e já aprenderam, elas trazem para a gente também, e aí ajuda a gente nesse processo. Então, às vezes eu tenho muita dificuldade em alguma questão do trabalho, outra pessoa ela já passou por aquilo, ela já aprendeu, e ela consegue me passar daquilo que ela aprendeu um pouco. E aí, talvez uma coisa que ela tenha dificuldade, talvez seja uma coisa que eu já tenha bem elaborado, que eu já tenha passado, né? Então, é um processo de aprendizado. Muitas vezes se fala de processos onde as pessoas às vezes não têm uma vida onde não bate a cabeça na parede, onde a vida não é tão difícil, ou a pessoa ela tem alguns tipos de facilidade, digamos assim, ou que ela consegue fazer as coisas bem. Esses processos específicos, quando a gente entende que a vida ela não inicia no berço, não termina no túmulo, que existe muito mais coisas as quais a gente não conhece, a gente vai entendendo que é assim. Não é necessariamente porque uma pessoa nasceu no mesmo ano que eu e tem a mesma idade que ela tem dentro do espírito dela, dentro de toda a bagagem dela, que ela tem todas as coisas, ela tem os mesmos aprendizados que eu e ela sabe tanto quanto eu. Ou seja, ela não pode saber nem mais do que eu porque não tem mais idade e nem menos do que eu porque tem a mesma idade que eu. Na verdade, quando a gente entende que a vida ela é eterna, mas a vida como espírito, a existência como espírito, ela é eterna, mas a vida física, ela se modifica, né? Ela se renova o tempo todo, são várias as existências numa única vida. Quando a gente entende isso, a gente entende que assim, uma pessoa que às vezes nasceu no mesmo ano que eu, tem a mesma idade, ou às vezes uma pessoa que é mais nova do que eu, ela traz alguns processos, ela traz uma sabedoria inerente nela, ela traz muito dos processos já resolvidos e ela tem um certo tipo de facilidade em fazer determinadas coisas, ela não quebra a cabeça em algumas situações, ela tem uma calma, ela tem uma paciência, ela tem uma confiança, e aí a gente olha pela vida externa e a gente não entende. Quando, na verdade, aquilo pode ser muitas vezes dentro da história daquele espírito, ele ter feito como você, ter batido a cabeça, ter ficado sem saber o que fazer, mas ele já passou por esse momento em outras existências, hoje ele já tem aquele aprendizado. Então, da mesma forma, né? Todos nós estamos em processo de aprendizado, todos. Alguns aprenderam algumas coisas, outros têm outros campos de aprendizado. Algumas coisas a gente tem facilidade, outras são mais difíceis, outras são mais complicadas para a gente aprender. Às vezes, em relação ao trabalho, você tem muita facilidade, mas no relacionamento afetivo não. Ou às vezes, com a sua família está tudo certo, não tem nenhum problema ali, mas em relação aos amigos você possa ter, você tem algum problema em ter amigos ou em conversar, enfim. Né? Mas entendendo que todos nós estamos em um processo de aprendizado, a gente vai entendendo que muitos dos processos que a gente traz são processos de próprio aprendizado, né? Da vivência mesma aqui da Terra. Como você tem que aprender a andar, você tem que aprender a falar, você tem que ir para a escola e ficar lá e aprender as matérias e se desenvolvendo, e você tem que aprender as normas da sociedade para poder viver aqui. Algumas pessoas se adaptam melhor às normas, outras não. Mas assim, aí é um processo que é da própria vivência, desafios que vêm das próprias experiências e processos de aprendizado. Não necessariamente são coisas que a pessoa traz de outras vidas para ela equalizar, para ela pagar, como algumas pessoas dizem, para ela resgatar, ou não necessariamente são provas espirituais para ver se ela vai recair ou não. Muitos processos que a gente vive são processos da própria Terra. Existem esses casos, sim, onde são processos onde a gente vem resgatar ou vem ter provas, testes acerca para saber se a gente já aprendeu ou não. Existem esses casos, mas não são todos. Entendendo que mesmo que seja ou não um processo kármico ou não, mesmo que seja um processo de aprendizado que não tem nenhuma ação no passado que tenha causado um determinado problema na sua vida agora, um determinado desafio na sua vida agora, independente se é kármico ou se não é, você ter o entendimento de que é um processo de aprendizado, que todos estão aprendendo, que uma hora você vai aprender e aquilo que então era difícil vai ficando fácil.
porque só se faz bem aquilo que se faz muito, como dizia, por exemplo, Arlie Cravo. Então, para a gente aprender a fazer uma coisa bem, a gente tem que fazer muitas e muitas vezes, e muitas e muitas vezes, e errar muitas vezes. Então, a gente tem muitos relacionamentos e erra em cada um de um jeito diferente. A gente tem inúmeros empregos e em cada um erra de uma forma diferente, aprende coisas novas e acerta também. Mas isso tudo é um processo de aprendizado. E aí a gente vai entendendo que tem coisas que não necessariamente são kármicas, mas que são simples processos de aprendizado.